Fala, galerinha! A professora Tab está iniciando mais essa aula juntinho aqui com vocês, querendo já deixar aqui um forte abraço em cada um dos nossos professores presenciais e aos nossos queridíssimos estudantes da mediação tecnológica aqui do primeiro ano, né? Galera, vamos, que a gente está aqui na unidade 2, já a gente encerra mais essa unidade, que a gente trabalha aqui, né, com as unidades. E aí, faz a avaliação e vamos na sequência para a unidade 3. Então, foco aqui na aula, tá bom? Essa é a nossa aula 27.1. Então, eu te convido para pegar o seu material. Eu sei que tem muito aluno aplicado, né? Que já está com o material aí tudo aberto, tudo tranquilo. Já colocou a data no caderno, já colocou o tema e vamos embora. Sangue nos olhos, então. Vamos lá, gente. Na aula de hoje, 27.1, nós vamos falar sobre uma estrutura da célula que faz parte das células eucarióticas, né? Ou seja, a estrutura do núcleo. E é a parte 2. Então, vocês já viram toda a parte 1 com a professora Laísa. E agora nós estamos aqui com a parte 2. E nessa aula nós vamos enfatizar sobre... Vocês estão observando aí, deixa eu só posicionar minha canetinha aqui, que eu gosto do azulzinho. Pronto, descoberta do DNA. O que eu acho legal dentro da biologia? É que sempre você vai ter informações a respeito de alguém que teve uma curiosidade sobre algo, né? Além dessa curiosidade, ela foi em busca de algumas respostas e acabou fazendo uma construção de uma informação que ficou para a história. É o nosso caso aqui, né? Então, alguém fez essa descoberta e algo, às vezes, ela pode acontecer de forma inusitada, como a gente tem aí a descoberta da penicilina, né? Foi tão assim despretensiosamente, mas foi muito útil. E a gente também tem a descoberta, então, do DNA. Vamos falar sobre essa estrutura desse DNA, porque que é importante, né, todo esse arranjo. Vamos falar sobre a replicação. Que é isso, professora? Replicar. Então, quer dizer que eu vou, de uma situação, eu vou ter a mais, né? Vocês vão já entender. Transcrição, tradução, mutações. Mutações, gente, a gente vai desmistificar algumas situações aqui nessa aula, que a gente, quando fala de mutação, só pensa em coisa ruim. Ah, é mutante. Não. A mutação, ela é muito importante para a questão evolutiva, né? E também vamos falar de alguns avanços, né, da biotecnologia em relação à clonagem, por exemplo, tá bom? Então, vamos enfatizar aqui nessa primeira lâmina, né, a situação que ocorreu lá em 1869, perfeito? É muito importante a gente marcar pelo menos as décadas dos eventos importantes dentro da ciência, né? E a gente tem aí um bioquímico alemão, Johann Friedrich Miescher, ou Mescher, né? Não sei a pronúncia correta. E esse homem buscava determinar os componentes químicos do núcleo. Gente, não é pouca coisa não, tá? Ele estava lá focado nos seus estudos e, através da habilidade que ele tinha, ele foi buscar essas informações dentro de uma estrutura que não se tinha tanto conhecimento assim, tá? E usava os glóbulos brancos contidos no pus para as suas pesquisas. Então, ele tinha que partir de algum ponto, ele tinha um objeto de pesquisa, né? E ele utilizou-se, então, dessa estrutura oriunda, né, de uma secreção, para fazer os seus avanços dentro dessa descoberta. E os glóbulos brancos, a gente sabe que são as nossas células lá de defesa, né? Então, ele descobriu a presença de um composto de natureza ácida, presta atenção, que era desconhecido até o momento. Então, nessa década de 60 aqui, você tem
de 1860, né, 79, você tem, então, uma pessoa que utilizou-se das informações que ele tinha, de todos os equipamentos que ele tinha na época, de todo o conhecimento que tinha na época, e foi em busca de algumas respostas, tá bom? Então, ele teve que partir de algum ponto e foi das células dos glóbulos brancos. E aí, então, ele foi fazer essa descoberta, tá? Que existia algumas coisas dentro desse núcleo que precisavam ser desvendadas, que precisavam ser esclarecidas. E aí a gente tem, então, esses dois rapazes, né, nessa foto aqui, os rapazes, o Crick e o Watson, tá? O interessante aqui dessa foto, eles estão bem, né? Eu acho assim, depois de toda a batalha, de toda essa construção, de todo desse desvelamento aqui, dessa estrutura que eles conseguiram montar a partir de uma foto, né? Não é bem uma foto, era como se fosse uma radiografia, né? Eu não sei se ela vai aparecer aqui nessas lâminas, eu acho que não sei. Vamos ver. Mas ela foi feita, ela tinha uma mulher, que agora eu esqueci o nome, né? Eu vou já recordar. Ela trabalhava com radiologia e ela fez esse registro, e a partir desse registro eles utilizaram isso como ferramenta para fazer essa construção. Então, o modelo estrutural do DNA proposto por Watson e Crick explica a duplicação dos nossos genes. E aí vamos lembrar, né, que você tem lá dentro do núcleo, né, tem todo o nucleolo, tem a cromatina e as proteínas, as histonas, e ali dentro, quando você puxa, como se você puxasse nesse novelo, você tem ali a sequência, né, do material genético, DNA, e nele composto as estruturas dos genes, tá bom? As duas cadeias do DNA, elas se separam e cada uma delas, então, vai orientar a fabricação de uma metade complementar. Gente, o que ele está falando aqui? Deixa eu vir para cá. Quando o Crick e o Watson propuseram e fizeram essa montagem dessa estrutura, isso foi fundamental, porque eles fizeram em tridimensão, né? 3D, né? Colocaram ali, foram fazendo. E eles conseguiram ampliar e aí trabalhar para poder compreender como que esse material genético ele funcionava e como que ele ia participar de outras atividades celulares e que vão fazer parte de várias realizações, né, vitais dessas espécies de seres vivos, né, dos seres vivos como um todo, tá? Então, eles entenderam a partir dali, esse rearranjo desse DNA, que tinham ligações, que vocês já viram lá com a professora Laísa, tinham as ligações entre as bases nitrogenadas, né? E essas ligações, eles perceberam que elas poderiam se desconectar. E é isso que a gente vai, então, dar sequência aqui nessa aula. Vamos lá para a lâmina. Então, vamos falar sobre a duplicação ou a replicação. Preste atenção que a gente vai mostrar duas imagens que você pode aí correr o risco de se complicar, né? Ou ficar na dúvida, mas tem que prestar bastante atenção aqui, tá? Então, a gente tem essas pessoas aqui também. O experimento dos pesquisadores Meselson e Stahl confirmou que a duplicação do DNA, ela é semiconservativa. Ou seja, quando ele se duplica, a dupla hélice, ela permanece, uma dessas hélices permanece original e a outra vai, então, produzir essa nova estrutura, tá? Então, por isso que ela é considerada como semiconservativa, ou seja, isto é, que a metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das duas moléculas filhas. Professora, mas como que é isso, né? Como é que vai se dar isso? Olha lá, assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela. Então, há duas teorias de duplicação. Nessas duas teorias de duplicação, ele vai formar dois DNAs a partir dessas fitas originais, né? Então, é como se você tivesse aqui
essa primeira teoria não tem conservação. Ele vai formar dois novos DNAs com fitas originais. Na semiconservativa, que é o que a gente considera, tá? Você vai ter, então, a gente vai já visualizar. Quando há esse processo de duplicação, quando ele se inicia, uma fita mantém-se original e a outra fita vai ser a fita nova, né? Então, a gente tem essas duas teorias, semiconservativa e a que não vai ter essa conservação de uma das fitas, tá? E aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar, que quando essa fita ela sofre esse início desse processo, você tem o desnovelamento dessa fita de DNA, ou seja, ele vai se abrir, né? E aí, você vai ter a manutenção de uma fita nova, aí em azul, e a manutenção da fita original, certo? Você vai ter aqui, ó, em roxo, a fita original e em azulzinho a nova fita. E como é que isso vai acontecer? A partir, tá, dessa união entre essas bases nitrogenadas, ok? Então, à medida que essas bases vão sendo expostas, ou seja, quando ele abriu a fita roxa aqui e a fita amarelinha, elas vão ficar com essas bases. Que bases, professora? Essas aqui, ó. Elas vão ficar expostas. Opa. Elas vão ficar expostas, porque aqui eu estou considerando a fita vermelhinha, a amarelinha. E aí ela vai, então, atrair os seus pares, tá bom? Elas vão sendo expostas e nucleotídeos que estão vagando aí pelo meio, ao redor, vão se unindo a elas. Então, elas vão começando aqui, ó, tchum, 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 fazendo as suas conexões. Sempre respeitando a especificidade de emparelhamento, ou seja, a adenina com a timina com a adenina e a guanina, ou a citosina com a guanina e vice-versa. Isso por quê? Porque a gente respeita aquele padrão lá, base púrica com base pirimídica. Tudo bem? Então, dentro do processo de duplicação, certas enzimas, elas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo essa molécula. Para ela expor essas bases nitrogenadas, ela precisa ter essa sua abertura, né? Outras desenrolam a dupla hélice e há ainda aquelas que, vocês vão já ver isso aqui, ó, aquelas que vão desenrolar a dupla hélice, e há ainda aqueles que unem esses nucleotídeos. É uma dança maravilhosa que vai acontecendo e vai formando essas moléculas de DNA novas, tá? A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos, presta bastante atenção. A enzima que vai promover, lembra que enzima é proteína, né? Que vai fazer essa ligação dos nucleotídeos é conhecida como a DNA polimerase. Galera, a DNA polimerase ela é danada para cair várias questões aí de vestibular, então preste atenção, tá? Então, a DNA polimerase é que vai fazer essa ligação dos nucleotídeos, certo? Pois a sua função é construir um polímero de nucleotídeos. Ela vai unir cada um deles para formar essa estrutura, nova estrutura, tá bom? Então, aqui nessa imagem, a gente tem esse processo acontecendo. Então, o que é importante que você lembre, tá? Eu tenho uma molécula de DNA, e ela é em dupla hélice, perfeito? E aí ela tem uma sequência de 5 linhas, 3 linhas. Olha aqui, 5 linhas, 3 linhas, é a outra ponta, a extremidade. 3 linhas e 5 linhas. Opa, 3 linhas, 5 linhas, é isso. Então, o que vai acontecer? Pera, menino. 3 linhas, 5 linhas, é isso. Olha lá, é o lá de cima. E aqui de cima. Ok. Só invertir, né? Que ele tá abrindo essa fita. Então, o que vai acontecer, galera? Para que esse processo inicie, nós estamos falando de duplicação, esse material genético, ele vai precisar ser duplicado porque você tem que ter material genético nas duas células que estão em formação, certo? Então, o que vai acontecer? Eu preciso que esse processo se inicie. Mas para ele iniciar,
ele tem que respeitar essa sequência de 5 linhas, 3 linhas, que é em sentido contrário. Preste atenção aqui, ó. A gente vai ter uma cadeia líder, tá? E nessa cadeia líder, eu tenho a leitura da molécula original, ela é aqui, ó. Poxa, eu vou colocar, presta atenção, galera. Em azulzinho, vou diferenciar, tá? Ó. Tá? Que é a original 3 linhas, tá? 3 linhas, que é essa aqui. 5 linhas. Só que essa leitura que vai ser feita agora, desses pareamentos desses nucleotídeos, eles vão ser feitos em 5 linhas, 3 linhas. É no sentido contrário, tá? Então, nessa fita líder, nessa cadeia líder que está em formação, que é essa daqui, isso vai estar acontecendo, tá bom? Sempre no sentido de 5 linhas, 3 linhas. Só que se você pode prestar atenção, aqui em cima, você tem um processo não acontecendo de forma linear. Aqui vai ser mais linear, tá bom? Nessa líder, cadeia líder. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então vamos começar. Para começar essa abertura dessa molécula de DNA, eu preciso vir com essa enzima aqui, que é a helicase. Então a helicase, ela vem e começa a quebrar essas ligações entre essas bases nitrogenadas, tá? Ela vai desconectar. Só que você lembra que para que ela, quando ela vem abrindo como se fosse um zip, a helicase vem fazendo isso como se fosse um zip, vai abrir. Só que a estrutura natural do DNA é o quê? Em hélice. Se não tivesse essa outra molécula aqui, que é a topoisomerase, essa fita ela iria se enrolar novamente. E eu não conseguiria formar essas duas novas fitas, gente. Olha que legal. Então, é um processo feito em parceria. A helicase entra, abre os zips, e a topoisomerase, ela vem mantendo o que essa enzima está fazendo. Tá vendo? E aí ela deixa aberta para quê? Para que os fragmentos de nucleotídeos que estão nesse espaço comecem a se ligar com as suas bases. Se tem adenina, timina, citosina, guanina. Tudo bem? E aí vai. Se a gente está falando de DNA, só vai ter isso aí, né? Adenina com timina, citosina com guanina. Perfeito? Ok. E aí a gente falou o quê? Que quem vai unir esses nucleotídeos? DNA polimerase, tá aqui em amarelinho. Ela parece uns bloquinhos, né? Então aqui, ó, tanto na cadeia líder quanto na cadeia que a gente chama de atrasada, você já vai identificar por quê, você tem essa DNA polimerase. Então elas vêm na cadeia líder, que vai ser linear, essa sequência, ele vai abrir, ó, sentido 5 linhas, 3 linhas, os parezinhos vão começar a se unir com as bases nitrogenadas da fita original, tá? E aí ela vem tchum, e a polimerase vai unindo e vai conectando todos esses nucleotídeos para formar essa nova fita. Perfeito, galera? Só que na parte de cima, que a gente chama de cadeia atrasada, por que ela é chamada de cadeia atrasada? A gente, nessa parte de cima é legal para a gente observar isso. Vocês estão vendo isso aqui, ó? A gente tem o RNA prime. O RNA prime, ele é o material ou a estrutura que vai iniciar esse processo nessa leitura desses nucleotídeos, tá? E quando a gente tem nessa cadeia atrasada, ela vai começar a fazer essas ligações, esses pares de bases, como ele está fazendo no sentido contrário, o sentido que a gente fala, normal é 5 linhas, 3 linhas, que é o que está acontecendo aqui na cadeia líder. Na superior, ele vai acontecer 3 linhas, 5 linhas. Então, é o sentido contrário. Então, ele precisa continuar mantendo essa sequência de 5 linhas, 3 linhas. E aí, ele vai fazendo isso em blocos, fragmentos. E aí, é o que a gente chama de fragmento de Okazaki. Então, o prime está aqui, ó. Iniciou, conectou, os nucleotídeos vão se ligando a essa fita aqui. Essa aqui é da fita original. Essa aqui é que está sendo formada, tá bom? E aí ele vai conectando. Só que esses espaços, deixa eu tirar aqui agora,
esses espaços, eles não podem ficar separados. Eu não posso ter uma nova fita formada com fragmentos. Aí quem aparece? A DNA ligase, que vai conectar esses fragmentos de Okazaki. Tudo bem? E aí você vai ter o processo dando continuidade. Então, aqui você, ao final, você vai ter essas novas fitas, sendo que tanto na cadeia líder você vai ter a original e a que foi formada. Então, por isso que a gente diz que é semiconservativa. Tudo bem? Aí a gente tem um outro processo importante que é a transcrição. O que é a transcrição? A síntese de RNA mensageiro, por exemplo, se inicia com a separação dessas duas fitas de DNA. Então, você vai ter novamente, depois que esse DNA se duplicou, passou cada uma para esses novos DNAs semiconservativos, estão em duas novas células, tudo bem? Estava numa célula, começou o processo de duplicação, duplicou, e aí formou duas células, e esses DNAs vão para lá, para essas células, para o núcleo dessas células. Tudo bem? Agora essa célula vai continuar as suas atividades. E aí ela vai precisar ali também realizar o processo de formação de RNA, né? Então, a transcrição é o evento que vai acontecer de uma fita de DNA ou do DNA à formação desse RNA, transcrição desse RNA. Tudo bem? Então, apenas uma das fitas do DNA serve de molde. Apenas uma para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita ela não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação, preste atenção que isso pode cair numa prova, é a diferença entre a duplicação do DNA e a produção do RNA, ou seja, a duplicação do DNA e a transcrição do RNA a partir do DNA, certo? Então, lá na duplicação, eu vim com a helicase, abri aquele zíper, aí veio a polimerase e foi unindo os nucleotídeos, então eu vou ter ali as duas fitas sendo utilizadas semiconservativa lá. Agora, aqui na transcrição, eu preciso só de um RNA. E o RNA, ele é duplo? Não, ele só tem uma única fita. Perfeito? Por isso, então, ele vai abrir novamente, mas eu vou utilizar apenas um lado, né? Uma das fitas desse material genético. Perfeito? Existem 3 tipos básicos de RNA que diferem um do outro como no peso molecular. O primeiro, a gente tem o RNA ribossômico, representado por RNA-R ou RNA. O RNA mensageiro, que é o que a gente vai estar falando aqui na sua produção, tá? E o RNA transportador, importantíssimo para a terceira parte dessa aula nossa aqui, tá? Que é a tradução. Então, representado por RNT. Tudo bem? Então, vamos lá para o processo de transcrição. Lembram, claro, que na duplicação eu tenho o DNA polimerase? Ok. Aí que eu falei para vocês, que nas imagens você pode confundir. Então, o que vai diferenciar? Eu tenho o DNA polimerase que participa da duplicação do DNA. Mas eu também tenho o RNA polimerase. Certo? DNA polimerase, duplicação. RNA polimerase vai fazer o processo de transcrição, ou seja, de uma fita de DNA eu vou formar um RNA mensageiro. Tudo bem? Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter também uma estrutura que vai abrir, só que não todo, ele vai abrir em fragmentos, ele vai agir em porções ao longo desse DNA, porque o DNA é grande, gente. Então, ele vai abrir em determinadas porções, aqui a gente está visualizando um ponto dessas aberturas. A DNA polimerase vem e vai fazendo essas junções, essas ligações entre esses peptídeos, tá? Essas estruturas, nucleotídeos, peptídeos, nucleotídeos, tudo bem? Então, olha lá, os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar de desoxirribose, porque a gente está falando de quê, gente? RNA e não mais de DNA, tá bom? Que está sendo formado. A participação de nucleotídeos de uracilo, é a diferença aqui, ó. Primeira diferença, eu vou usar apenas um lado, tá? Desse material genético, ou seja, do DNA, para transcrever uma fita de RNA mensageiro. Eu vou ter, tá? Em vez de
desoxirribose a ribose, que é o que marca o RNA. Em vez de timina, eu vou ter a uracila. Tudo bem? Que vai se ligar, a uracila vai se ligar à adenina, que lá no DNA se liga à adenina, se liga à timina. Certinho? Então, imaginando o segmento hipotético de um filamento de DNA como sequência de bases, o que a gente tem? O segmento de RNA mensageiro formado na transcrição terá as seguintes bases, né? Então, aqui, ó, do DNA, eu tenho as trincas. Lembra que a professora Laísa explicou? As trincas de base nitrogenada. Adenina, timina, guanina. Aí eu tenho citosina, citosina, guanina. E adenina, adenina, adenina. Dá quase uma canção, né? Vou chamar o professor Alexandre aqui. Agora, na fita de RNA mensageiro, eu vou ter os parezinhos. No caso que eu estou falando de RNA, a adenina sempre vai se ligar à uracila. Tá bom? Se tiver timina, joga a adenina lá. E a guanina e a citosina sempre vai ser a mesma coisa como lá no DNA. Só vai mudar aqui, ó. Quando tiver a trinca de adenina, eu tenho que ligar ela no RNA mensageiro a uracila. Perfeito? Aqui a gente tem, então, essa sequência e essa transformação, né, da fita de DNA para moldurar essa fita de RNA. Tudo bem? Então, a gente vai ter só uma atençãozinha em relação a essas trincas de bases nitrogenadas que precisam ser feitas a leituras corretas e ligadas ali aos seus nucleotídeos nesse processo, tá bom? E a tradução, galera, o que é a tradução? Agora nós vamos falar de uma das moléculas orgânicas muito importantes para o nosso corpo, que são as proteínas. Então, eu tive lá a duplicação, tá? Que vai acontecer lá no núcleo. Eu tenho um processo de transcrição também acontecendo lá no núcleo. E aí, quando esse processo estiver acontecendo, né, esse RNA mensageiro estiver feito, ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma da célula. E lá eu vou ter o outro processo, que é a tradução, formação de proteínas, tá bom? Então, olha aqui, é o processo no qual ocorre a tradução. E ela vai ocorrer no citoplasma com a participação, entre outros, de RNA e também de aminoácidos, certo? Então, aqui você tem essa imagem, olha lá, o RNA mensageiro, que foi formado lá na transcrição, tá? E aí ela sintetiza proteínas tanto para o citoplasma, quanto para a membrana plasmática, para as mitocôndrias, cloroplastos e outros organelos, e também para o núcleo. Perfeito? Aí aqui a gente tem esse processo e uma das estruturas importantes que a gente falou ali, que a gente tem 3 tipos de RNAs. RNA mensageiro, que foi formado lá no processo de transcrição, e para a produção de proteínas, eu também vou ter que a participação do RNA transportador e o RNA ribossômico, né? Então, olha aqui a imagem do RNA transportador. Imagem linda, né? E aí você tem uma região, uma extremidade, onde você vai ter um aminoácido, tá? E na outra extremidade você vai ter um anticódon. E lembra aquela leitura de 5 linhas, 3 linhas. Sempre vai ter que ser feito dessa forma, tá? Então, olha lá, a tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos. Gente, então eu preciso do RNA ribossômico para poder permitir essa leitura, tá? Da fita de RNA mensageiro, que vai decodificar, então, a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de proteína. É como se ele tivesse, se você pegasse um documento que estava em outra língua que você não tem domínio nenhum. Então, você precisa de alguém para traduzir. Quem vai te ajudar nisso? Esse RNA ribossômico que vai acoplar-se e, junto com as informações contidas no RNA mensageiro e sendo trazido pelo RNA transportador, esses anticódons aí, para que essa trinca novamente seja feita e seja lida para formar o que, gente? O aminoácido, tá? Que é a base das proteínas, né? Então, vamos aos exemplos, né? Então, você tem ali, ó, a fita de RNA mensageiro, no sentido 5 linhas, 3 linhas, estão vendo?
Ok. Aí você tem o RNA transportador, tá chegando aqui, ó. O RNA transportador. Lembra que sempre você vai ter a trinca, né? Trinca, trinca, ou seja, as 3 bases nitrogenadas. Aí você tem a subunidade do ribossomo, que vai, juntamente com a parte inferior e superior desse ribossomo, vai fazer essa leitura. Então, lá vem o RNA transportador trazendo um aminoácido. Essa leitura ela vai ter que se iniciar, então a gente vai ter que ter um código de iniciação. Olha que legal. E qual é esse código de iniciação? Essa sigla aqui, AUG, que vai começar. Se tem um início, um código de início, tem que ter um código de finalização também, né? Então, tem outras 3 trincas que finalizam esse processo, tá? Terminou, chegou ali, ele já passa. Por isso que é importante entender como é que esse processo acontece, e aí a gente vai ver essas mutações ali, né? Então, o complexo aqui se iniciando, tá? Então, você tem as trincas sendo formadas, certo? Aí você tem os aminoácidos, metiolina, fenilalanina, e aí as ligações elas vão começar a ser feitas entre esses aminoácidos por ligações que a gente chama de ligações peptídicas. E aí quando você tem uma cadeia desses aminoácidos, você vai ter a formação, então, das suas proteínas. Então, as proteínas são a junção dessa sequência de aminoácidos. Lidas dentro dessa estrutura dos ribossomos, tá? Se não tivesse eles e não tivesse o RNA transportador, isso não poderia ser feito. Então, é uma parceria. RNA mensageiro, RNA transportador, tá? Aqui nós temos os dois, e também o RNA ribossômico, que tem essa divisão aqui dessas 2 unidades. Tudo bem? E aí, ao final dessa sequência que ele vai desenvolver aqui, você tem a formação dessas proteínas, de diferentes tipos de proteínas, somente a partir dessas trincas, gente. É só uma análise combinatória, né? Como a gente pode dizer aqui, ó. Cada uma dessas trincas vai formar um grupo de aminoácidos. Fenilalanina, leucina, prolina, tá? Lisina, aspergina e por aí vai, mas é só a partir dessas. Então, nós vamos ter aí uma sequência de 20 aminoácidos formados por essas diferentes trincas, tá? Vamos falar um pouquinho dessas mutações, né? O DNA é uma molécula formada pela combinação, então, de subunidades, os chamados nucleotídeos, e aí você tem as bases guanina se ligando à citosina, adenina, à timina, tudo bem? Temos, então, a formação conhecida tradicionalmente, só que os nucleotídeos se combinam para manter a molécula ligada em uma fita. É o que a gente viu aqui durante toda a aula, ok? As ligações entre essas subunidades precisam ser corretas, ou seja, adenina, timina, citosina, guanina, pois as sequências formadas por elas darão origem aos genes, ou seja, as informações genéticas desses indivíduos, tá bom? Determinados segmentos de DNA responsáveis por essa expressão de uma determinada característica de um ser vivo, seja ela visível ou não, ou seja, os fenótipos ou o genótipo, né? Às vezes podem ocorrer essas mudanças, ou seja, os chamados erros nessas combinações, o que vai acarretar, né, causar alterações na fisiologia desse gene. Então, a gente tem uma sequência aqui, ó, em que a guanina se ligou à timina, e essa não é a sequência correta. Então, a gente diz que ocorreu uma mutação, tá? Só para relembrar, a adenina, né, que se liga à dimina, ou seja, uma base púrica, como a gente falou, oh meu Deus, uma base púrica e uma base pirimídica. Uma base pirimídica com uma base púrica, sempre vai ter que ser essa conexão. Então, quando une purina com purina, dá ruim, tá? Essas mutações são ocasionais que ocorrem nos genes, ou seja, é o procedimento pelo qual esse gene sofre essa mudança estrutural. A gente pode ter mutações tanto nos genes quanto nos cromossomos, né? As mutações, elas podem apresentar tipos diferentes. Vamos ver um exemplo dessa mutação, como a anemia falciforme. Então, aqui a gente tem uma imagem da hemácia saudável, né? Que tem ela bicôncava, né? Tem essas, como se fosse
uma almofadinha achatada dos dois lados, mas a anemia falciforme dá essa alteração, então ela não vai fazer a sua função de forma correta, prejudicando completamente o indivíduo, né? Então aqui você tem o DNA normal, né? Bases púricas se ligando a pirimídicas, guanina, citosina, adenina, timina, só que aí na célula, para formar a hemácia falciforme, você tem a timina se ligando à adenina. Aliás, está aqui a substituição aqui, então, da adenina com a uracila. E aí você tem uma outra formação, em vez do aminoácido glutâmico, tá? Que é o que vai formar a hemácia nessa posição, você vai ter uma outra proteína, que é a valina, que ela não poderia se encaixar ali. Essa trinca não poderia estar dessa forma. E aí ocasionou essa anemia falciforme, tá? E aí, obviamente, vai prejudicar, ela pode interromper vasos, interrompe ou prejudica o fluxo, devido justamente a esse design que ela vai desenvolver, né? Tipos de mutações. A gente pode ter mutações deletérias, né? Quando ocorre a adição ou a subtração de bases nitrogenadas, adição ou subtração, tá bom? Presta atenção. Aqui no exemplo a gente teve uma subtração e ali adição. Nós podemos ter uma transição, que é a troca de purinas por purinas ou piridiminas por piridiminas. Então, a gente tem que ter sempre a conexão purinas com pirimídicas, e não purinas com purinas, nem pirimidinas com piridiminas, tá? E esse processo é, no caso, a transição. E a transversão é a substituição de uma purina por uma piridimina ou vice-versa, certo? O que acontece aqui? Você tem, para formar proteínas, uma sequência correta, uma proteína X, Y, Z. Se aconteceu a transversão, se era para se ligar citosina com guanina, tá? E nessa sequência, nesse momento, e ela se juntou diferente, você vai ter uma alteração, você vai ter uma mutação, tá? Importância das mutações genéticas, gente. As mutações são importantes para a evolução dos seres vivos, pois vão promover a variedade genética. E aí, rapidamente, para a gente finalizar, falando aqui sobre a clonagem, a gente pode ter clonagem natural e clonagem induzida, onde o que vai acontecer nesse processo? Você vai ter uma célula doadora, que vai doar o seu núcleo, e uma célula receptora, ou célula hospedeira, tá? E essa célula vai começar a se multiplicar a partir do núcleo dessa célula doadora. E aí você pode ter isso formando células reprodutivas ou células terapêuticas que vão participar, então, de várias aplicações dentro do meio científico e da saúde. Então, isso é muito importante para a pesquisa científica, para a reprodução desses animais que tenham características de interesse econômico, como o gado, por exemplo, vai ser melhoramento, né? Produção de animais resistentes a doenças, como a gente fala muito lá na NBAZ, e também as terapias gênicas. Isso, então, foi uma conquista muito grande. Galera, a gente vai encerrando por aqui e a gente se encontra na nossa revisão. Tchau, tchau!